Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos nossos encontros diários e, neste momento, tendo feito uma fórmula diferente para que possamos ler juntos a introdução, o capítulo de introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Temos feito uma pequena oração para continuar fazendo como sempre, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, aos espíritos superiores, amigos e familiares que já se encontram numa perspectiva diferente no plano espiritual, os nossos guias espirituais, e que a gente possa bem compreender tudo aquilo que a gente tem lido nesse momento que tem sido mais de estudo do que propriamente de oração, porém um estudo necessário, embora sem grandes pretensões, mas para que possamos melhor compreender, pedimos ajuda e amparo a Deus, Jesus, os bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas antes livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, gente, estamos no capítulo de introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o item 2, a autoridade da doutrina espírita, e eu tenho separado em partes. Estamos na terceira parte, donde continuarei. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar, antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos. Há a distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente. A experiência já não confirmou a teoria no tocante a este assunto? Que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista. Sem dúvida, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem induzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar de seu fim providencial, fracassaria,
pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isto uma verdade capital: é que quem desejasse atravessar-se na corrente de ideias estabelecidas e sancionada poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. E resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não teriam força de lei enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por conseguinte, ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação e, no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo caso, necessidade de confirmação. É esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas, que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria ilógico, tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja a ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para melhor ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos.
Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita, nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas ideias. Será ele somente que revolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito. Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nem nesse imenso concurso as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso se esboça, portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para a frente, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazer serem ouvidas, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas predominará. Pois bem, meus amigos e amigas do caminho, claro, Kardec sempre foi, sempre é, na sua atualidade. E aqui nós vemos momentos de lucidez, óbvio, e bem claros de como se processa a escolha daquilo que devemos seguir em relação a uma ideia vinda do plano espiritual. Uma ideia, por mais sublime que pareça,
isolada. E mormente, se as contradições, se as contrariedades já vierem em seguida em outros lugares, em outros momentos, em outras reuniões, de outros centros, de outras cidades, de outros países, se logo vierem ideias que a contrariam, esta ideia, por uma questão de lógica, não pode ser considerada como correta. Um espírito superior, quando não pode, ou quando não sabe responder, ou quando não sabe uma resposta, diz: esta é minha opinião, porém aguardemos o esclarecimento, aguardemos a resposta. E é isso, senhores e senhoras, que precisamos ter bom senso e precaução e humildade para não nos acharmos merecedores de receber grandes esclarecimentos sobre algum ponto, antes que estes pontos aos quais tivemos acesso sejam confirmados. Não nos esqueçamos também que os espíritos zombeteiros, os espíritos perturbadores, os jocosos, os irresponsáveis, sempre estarão prontos a nos dar respostas rápidas, simples e práticas. Diferente dos espíritos comprometidos com a responsabilidade perante Deus, que sempre darão respostas ponderadas. O depende antes do é isso ou aquilo. Pode parecer frustrante, mas antes ficarmos com algo menos objetivo e mais correto diante da verdade de Deus, do que uma resposta simples e rápida e mentirosa. É isso, senhores. Senhoras, a minha contribuição de hoje.